Então, olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês no webinar de hoje, um webinar em parceria Mulheres no Tributário com a APET. Então, gostaria de agradecer as nossas debatedoras de hoje, Ana Cláudia Tume, Lina, Fabiana Carsoni, sempre tão presentes e apoiando e participando ativamente do projeto. E eu queria agradecer um agradecimento especial ao Marcelo Magalhães Peixoto, presidente da APET, uma das mais renomadas associações de direito tributário do país, pela parceria, pelo apoio e por ter aberto as portas da APET para o projeto. E o Marcelo, a gente vem falando que ele é um homem que apoia mulheres no tributário, sempre tão gentil e agregador com o nosso projeto, sempre trazendo novas ideias, justamente para fortalecer a presença feminina na área tributária, que esse é o intuito maior do nosso projeto. Stefânia, perfeito, combinado. Então, Marcelo... A confirmação do Thomas, tá bom? Eu até pedi para o jurídico se conseguirem inverter aqui a parte do contrato. Acho que deu alguma interferência aí, né, Camila? Perdão. Eu tava mutando aqui. Estava mutando as pessoas. Então, Marcelo, muito obrigada. É uma honra muito grande a gente conseguir fazer esse webinar. Uma honra muito grande ter o seu apoio. E eu já quero passar a palavra para você, para que você fale um pouco da PET, do 21º simpósio da PET, que vai acontecer agora no mês que vem, né? Nos dias 23 e 24 de novembro, que vai tratar de assuntos super atuais, com grandes nomes do nosso direito tributário. Inclusive, todas as debatedoras aqui, que são mulheres no tributário, irão palestrar no simpósio. E aí foi por isso, inclusive, que a gente tirou a ideia de fazer esse webinar conjunto em parceria. Então, Marcelo, obrigada novamente. É com você. Nossa, obrigado, Camila. Obrigado a todos vocês, a Ana, o Tume, a Lina, a todas as que fazem parte desse grupo Mulheres no Tributário. Eu estava vendo hoje aqui, esse não é um trabalho simples, né, que vocês estão fazendo, é um movimento que eu venho percebendo a grandeza desse movimento, e hoje eu tive mais uma prova. Eu vi uma colega, a Sheila Sodré, que é uma tributarista lá na Paraíba, que foi aluna nossa na PET, e eu sigo a Sheila, que ela traz vários conteúdos lá no Instagram, e hoje ela fez um chamado falando sobre o encontro, né, de mulheres no tributário em João Pessoa, dia 8 de novembro. Né? Então, isso é muito legal. Dia 9, eu sei que vai ser aqui em Recife, onde eu estou. Então, eu vi que teve em Manaus, é algo que é um movimento interessantíssimo, e que, com certeza, a PET não podia ficar de fora, né? Para falar um pouquinho da PET, bom, a PET fez 20 anos, né? Esse ano, em julho, fizemos aniversário. Ela foi fundada lá atrás para unificar, né, o pessoal da área tributária e da contabilidade. Eu tenho formação contábil, então naquela época, lá atrás, há quase 21 anos atrás, não era tão comum, né, essa ligação entre contabilidade e direito. Já existia, sempre existiu, né, mas não era tão cultuada como hoje. De sorte que aos poucos foi passando os anos, e graças a Deus estamos aqui, né? Com muitos eventos, muitos cursos, reuniões toda semana que vem, amanhã mesmo, quarta-feira, das 9 às 10h30, a gente tem um encontro aqui para falar sobre compensação tributária, com a participação do Leonardo Branco, a Maria Carolina, que é do CARF, a nossa colega Suzy, e dentre outras pessoas, outras tributaristas, né, homens e mulheres. Bom, sobre o simpósio, o 21º simpósio de direito tributário, nós vamos ter no dia 23, quinta-feira 23 e sexta 24. No dia 23, eu já quero convidar aqui a todos e a todas que estão nos ouvindo. No dia 23, às 18 horas, nós vamos ter o lançamento coletivo de 6 obras, 4 livros e 2 revistas
de direito tributário, não é? Então, a gente vai fazer um coquetel, que é aberto para todos, não só para quem estão participando do evento, né? E os livros, vamos ter um sobre transfer pricing, outro sobre direito tributário aduaneiro, o caderno de pesquisa tributária sobre dedutibilidade de despesa, o meu livro em parceria com o professor Edmar Andrade sobre lucro presumido, a segunda edição, a primeira edição foi encerrada e esgotada, né? A revista número 10 de Direito Contábil e a revista de Direito Tributário, que a gente retomou recentemente, número 48. Então, vai ser uma oportunidade super interessante para que todos nós nos conhecemos. E, além disso, claro, o principal convite é para que vocês participem dos 2 dias no simpósio. Quem puder participar vai ser maravilhoso. Vai ser 100% presencial, né? Ali na região da Paulista. Primeiro dia, a gente vai estar lá com o professor Ives Ganda Martins, que é o nosso presidente de honra, já desde o primeiro simpósio. O Ives, ele é um presidente do Conselho Científico desde 2003, quer dizer, não é algo de agora, né? Ele participa, é o 21º simpósio que ele é o nosso presidente, né? E a gente vai ter 2 mesas sobre reforma tributária, vai estar lá o professor Helenilson Cunha Pontes, o professor o Walter Lobato, vai estar lá o Saluci, a Suzy, né? A gente vai ter uma outra mesa também com o professor Zé Maria, o Clério Chiesa, lá de Campo Grande, o Gustavo Brigagão, a Lina, e na parte da tarde a gente vai ter uma mesa só sobre mediação e arbitragem, a moderadora vai ser a Micaela Dutra, e aí com a participação da Daci, do Marcelo Diniz, do Cristiano Carvalho, do Rickson. Depois a gente tem uma mesa com a Altume, com a Monguiló, só sobre preços de transferências, né? No dia seguinte, a gente vai ter uma mesa muito interessante sobre um dos temas que acho que a Fabiana vai falar, que é sobre subvenções fiscais, que é um tema que nunca morre, né? É um tema que está aí na ordem do dia há mais de 40 anos. Eu acabei de ler, eu vou participar de uma banca, eu acabei de ler uma dissertação de mestrado, hoje, agora, da Bruna Erdina, sobre o tema das subvenções fiscais, e é interessante como esse tema ganha vida, né? Temos a medida provisória agora querendo praticamente acabar com o incentivo, esse é o resumo que eu dou dessa medida provisória, e, paralelo, a gente tem um projeto de lei também que traz aí toda uma nova reestruturação, que, para mim, a gente não precisava nem de medida provisória, nem de projeto de lei, porque a gente já vem estudando esse tema há mais de 40 anos, e agora que o Judiciário deu uma resposta, né? Claro que não se resolve todos os problemas, mas, enfim. Mas, de toda forma, eu não quero aqui me alongar, e eu quero agradecer imensamente a vocês, né? Mulheres do tributário, principalmente a Camila aí, né? Uma das organizadoras, e dizer que a gente está sempre à disposição de vocês, né? Poxa, eu sou pai de uma menina, né? Uma garota de 23 anos, então eu sou responsável, eu quero sim que o futuro seja um futuro melhor para minhas sobrinhas, né? E que o presente também seja maravilhoso. Então, eu vou estar sempre, independente de questões ideológicas, ou de partidos políticos, de direita, esquerda, eu vou estar sempre apoiando vocês, né? E em homenagem à minha filha, Marina Moura Peixoto. Aí eu devolvo a palavra para você, Camila, e é um prazer imenso estar aqui com todas vocês. E só faltou, Marcelo, a propaganda do nosso curso. É verdade. São tantos cursos, né, Ana? lembrado. Verdade. Semana que vem a gente começa o nosso Preços de Transferências, né, Ana? É um curso de extensão com 30 horas, com 10 encontros, né? A gente tem a Ana na coordenação, junto com o Roberto, tem o professor Chueri, professora Monguiló,
vários professores e professoras especializados no tema. Semana que vem a gente está junto, né, Ana? Maravilha. E na semana seguinte, né, Marcelo, que começa o curso de reforma tributária, já na segunda edição. Verdade, é aquilo que eu falo, né? A gente tem, na PET tem aula todo dia. Eu até esqueço os cursos que vão começar e termino não falando de todos. Mas tem aula todo dia, inclusive tem uma aula que acho que a Camila não vai estar lá agora, mas que é o de planejamento sucessório. De E a planejamento Lina tem sucessório, razão. de planejamento sucessório, na verdade, a última aula é amanhã. Até a Helena que está aqui, a gente estava já triste, que a última aula é amanhã. A de hoje, eu acho que é a última da tributação da atividade imobiliária. Verdade. A PET é um monstro, gente, para curso. Não, para quem quiser se atualizar, estar por dentro de todos os assuntos, sigam e participem, né, dos cursos da PET, porque a qualidade dos professores, dos cursos, o quão dinâmico e rápidos. A reforma, quando foi aprovada, a PEC 45 na Câmara dos Deputados, na semana seguinte, Marcelo já estava montando o curso. Então, é um monstro mesmo, é uma gigante. Parabéns, Marcelo. Verdade, esse curso a gente montou, acho que uma semana antes da aprovação, uma coisa assim, né? Porque eu já escutei isso do professor Ricardo, Fabi. Professor Ricardo, olha, sobre reforma tributária, eu espero, quando aprovar essa reforma, eu vou estudar. E com cuidado. Eu sou mais ou menos assim. Eu tenho uma certa. Marcelo Magalhães, tenho uma certa preguiça de estudar projeto de lei. E aí, quando eu vi que a reforma ia ser aprovada, Lina, eu falei, Nelson, eu preciso montar um curso, mas não é para eles, é para mim, para eu me atualizar. E aí eu peguei eu falei, acho que não vai ter tanta gente procurando. Eu montei com o Renato e a Suzy, e falei, vamos montar um curso para gente aqui. Então, tinha 7 inscritos. Quando foi aprovado de fato, aí pipocou, a gente teve mais de 100, acho que 105 inscritos, enfim, foi bem legal. Mas é isso, a gente montou, foi meio que sem muita pretensão, né? Mas foi um sucesso grande, como também que está sendo coordenado pela Camila, e que ainda foi maior, que é o o planejamento sucessório no tributário, né? Então, e o curso tá sendo maravilhoso. E essa facilidade, né, pessoal, de você estar tendo aula de casa, né? Essa semana aqui eu estou em Recife e consigo acompanhar tudo daqui, vou para São Paulo, tem alunos nossos na Alemanha, em Nova York, são brasileiros que estão fora fazendo mestrado e doutorado, e querem se atualizar, querem saber o que está acontecendo aqui e participam, porque as novas tecnologias nos ajudam bastante, né? E com a pós-pandemia, que foi uma coisa trágica, teve uma outra parte muito boa, que foi esse boom da tecnologia, todo mundo conectado de forma muito rápida. Você vê, a gente fez aqui uma reunião, a gente está aqui com 60 pessoas, né, conectado aqui no Zoom, né? Normalmente, Camila, a gente também conecta lá no YouTube juntos, né? E aí isso potencializa ainda mais o número de pessoas que assistem. Eu sei que vocês vão disponibilizar no canal depois, né? Também. Sim, É isso? sim. Mas a Mas dica é boa. A gente vai isso começar a fazer isso também. termina a fazer a simultâneo, né? Eu fico olhando os dois para ver onde é que está entrando mais gente, enfim. Mas é super legal criar conteúdo para o profissional e para as profissionais também. É muito legal. E eu queria confessar uma coisa aqui para vocês, né? Talvez eu fosse lá atrás uma visão até um tanto quanto machista, enfim. Mas olha, eu nunca vi tanta mulher no tributário, isso é maravilhoso. Há alguns anos atrás, eu falando com o Adolfo Bergamini, vamos coordenar o nosso curso, mas a gente precisa ter mais mulheres, tem poucas mulheres, né? Aí o Adolfo, coitado, na época, ele não falou também com nenhuma intenção, mas Marcelo, nem precisa descobrir muitas mulheres que conhecem de CMS. Falei, nossa, Adolfo, tá maluco? Você tá lá no TIT, como é que tem um monte de mulher que entende de CMS? E aí a gente começou a pensar, olha, nossa, é verdade, tem fulana, Beltrana, e a gente fazia isso, a gente começou a fazer isso lá atrás. Eu estou fazendo aqui uma confissão, e foi também uma puxada de orelha da minha filha, da Marina, que é super feminista, super, né, determinada e fala aquilo que ela
que ela pensa. Isso faz uns 4 anos atrás, mais ou menos, né? E, nossa, e agora, daqui a pouco eu vou brincar com o Adolfo e dizer, escuta, tem muito homem que manja de ICMS, que a mulherada tá, né, Que a gente ICMS, imposto de dominou. renda, estão dominando, ainda mais com esses movimentos, né, de incentivo. Eu tive em São Paulo a semana passada, no congresso da ABAT, depois eu fui lá no lançamento da Thaís com o Néder, e eu conheci várias meninas do movimento, a Carol, né, a Fran, nossa, eu vi a motivação delas e o trabalho, acho que a Carla Trendini, eu acho que eu errei o nome dela, o sobrenome, mas a Carla, né, que vai... Tredice. Tredice, isso, ela acho que ela deve estar aqui também. Enfim, é muito... E são todas pessoas que estão profissionais que conhecem o direito tributário, não é aquele pessoal que está começando, que estão lá no estágio, não, são mulheres incríveis, né? Grandes profissionais, e que é isso. Acho que esse movimento é espetacular, é espetacular. Eu confessei para minha filha, falei, filha, nossa, filha, mas no passado tinha até mais homens na PET, mas não é que eu seja machista, né? Aí ela falou assim, por que então? Eu falei, sei lá, porque às vezes a gente chama um amigo para tomar um café, e geralmente é um amigo. Fala, Germa, vamos tomar um café? Adolfo, vamos tomar... E você termina convidando aquele pessoal que você vai tomar um café, você almoça, né? A gente não costumava, acho que até por causa dessa cultura machista, talvez, convidar as colegas, vamos tomar um café? Acho que a Só gente está aquelas sempre na mesma bolha, né? Então sempre ali, né? E aí a exato. gente depois começa a perceber isso, e eu já estou tomando um café com um monte de mulheres também, viu? Tô... Isso é Inclusive bom. comigo, que a gente é colega de doutorado na disciplina do professor Tércio, a gente adora tomar um cafezinho de quinta-feira, né, Marcelo? Verdade, 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 verdade. A gente está sempre lá, né, Aline? Essa semana, feriado, não vai ter aula, né? Mas semana que vem estamos lá. Muito Mas ó, já falei legal. demais, tá? Vou devolver a palavra para Camila, para Obrigada. começar aí as discussões, que é isso que a maioria quer ouvir, sobre direito tributário. Obrigada, Marcelo. Muito legal a sua fala. Estamos muito felizes mesmo. E a Helena Vicentini até escreveu aqui, né, que sempre teve mulher no tributário, que faltava era justamente a oportunidade e o reconhecimento dessas mulheres. E é isso que os coletivos femininos têm trazido. Então, obrigada mesmo pela fala. E aí, já dando início aos nossos debates, né? Hoje nós escolhemos um tema meio diversificado, mas já pensando que nós estamos a um dia de começar novembro, último mês do ano, e para que a gente começar a pensar em perspectivas mesmo da área tributária para 2024. E o primeiro tema, quem vai falar é a Lina Santin. Ela é doutoranda em Direito Tributário pela PUC, mestre em Direito Tributário pela FGV, ela tem LLM em Direito Tributário pelo INSPER, ela é sócia do escritório Sallusti Marangoni e ela é coordenadora científica de reforma tributária aqui no Mulheres no Tributário. E ela vai falar sobre as perspectivas da reforma tributária para 2024. Um tema super tranquilo para se falar em 8 minutos, mas a gente confia que vai dar certo, né, Lina? Boa Obrigada. noite a todas e todos. Muito obrigada, Camila, pelo convite, a Mulheres do Tributário, Carolina, Francine. É sempre um prazer estar aqui, junto à Ano Tume, a Fabiana e todos vocês. Marcelo, meu querido amigo, um prazer enorme. Antes, queria até comentar que hoje, quando eu me preparava aqui para a live, eu resolvi passar esse batom e estava lembrando do Lobby do Batom, né, que foi um nome, inclusive até um apelido com um certo viés pejorativo, que foi colocado ali na Constituinte de 88, aquele grupo feminino que se uniu ali pelo direito das mulheres, por mais igualdade de gênero e tantos outros que foram conquistados, alguns outros não tanto, mas que é muito bonito realmente ver esse trabalho dos coletivos agora em que Mulheres do Tributário é um dos grandes expoentes e tem feito um trabalho lindo de reunir mulheres
sem esse viés, né, de ideológico ou de gênero, mas sim para dar espaço e oportunidade para que todas as mulheres com qualidades técnicas possam brilhar e possam apresentar seu trabalho. Então aqui eu mais uma vez parabenizo e me digo fã de vocês. Muito obrigada, é um prazer muito grande fazer parte desse grupo. E feita essa introdução, vamos lá falar de reforma tributária, que realmente é um tema muito quente. Semana que vem é esperado, no dia 7, a votação na CCJ do relatório que foi apresentado pelo senador Eduardo Braga, né, no dia 25. Esse relatório ele veio com algumas alterações com relação ao texto que foi aprovado em junho na Câmara dos Deputados. Em geral, as alterações foram muito bem-vindas e não tivemos nenhuma novidade que não era esperada. A questão da trava para o aumento da carga tributária, aquela limitação ao PIB, era algo que vinha sendo falado já há algum tempo. Também as alterações ali no comitê gestor, que voltou a se chamar comitê gestor, que era o nome originário daquele texto da PEC 45, protocolado em 2019, também era algo esperado. Haviam muitas críticas com relação à ampla competência que tinha sido atribuído ao Conselho Federativo, então essas competências foram enxugadas e hoje esse órgão de fato está com uma característica mais operacional, mais próximo daquilo que se pretendia, né, que é um órgão responsável pela arrecadação e redistribuição líquida do produto, de acordo com os critérios de destino e compensação também de perdas, que é o que a gente chama da transição para os entes públicos. O imposto seletivo era um texto que estava muito ruim. Não que o texto tenha ficado ótimo, mas tiveram boas melhorias. Acho que o fato dele ter se tornado aí monofásico e de ter sido retirado especialmente para manutenção daquele diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus foi muito bem-vindo, acho que é um grande acerto. No lugar veio a CID, é algo que a gente ainda precisa estudar para ver como vai ser implementado. Do ponto de vista técnico, me parece um instrumento de fato mais adequado do que um tributo que tenha a característica de um excise tax, que seja extrafiscal, mas ainda assim a gente tem questões aí de competitividade que precisam ser analisadas, acho que com mais parcimônia, né? Outras alterações que vocês já estão cansados de saber, eu só faço aqui algumas ressalvas e para já entrar naquilo que a gente espera de 2024, né? Houve a criação também, vocês viram, da Cesta Básica Nacional, né, que é aquela de alíquota zero, e a estendida. Essa é uma novidade. Esse era um pleito muito forte do setor do agro, das associações que representam também os supermercados e redes varejistas em geral. Há uma preocupação muito grande de que não haja aumento do preço dos alimentos, já que o nosso país tem uma realidade em que grande parte da população também vive com insegurança alimentar. Então, acredito que essa tenha sido uma escolha realmente de política pública, através, né, desse instrumento fiscal de redução de alíquota. Mas eu sempre faço um alerta que, além das questões técnicas com relação à eficiência e da perda arrecadatória versus o cashback, que seria um instrumento mais contemporâneo e mais barato para se atingir os mesmos fins, é o perigo que a gente tem na lei complementar, né? Que é, de fato, quem vai instituir, quem vai mencionar quais itens estarão sujeitos a essa alíquota reduzida e que farão parte, comporão a Cesta Básica Nacional. E essa mesma lógica, a gente vê que se aplica a vários outros pontos da PEC. É claro que, quando a gente fala num texto constitucional, é impossível que ele seja exaustivo, né? Ele não é... A gente sabe que a Constituição, ela não institui tributo, né? Ela prevê a possibilidade, ela delega competência para que isso seja feito.
através de lei complementar ou de lei ordinária, nos casos cabíveis, mas falando aqui de tributação sobre o consumo, a gente vai ter muita coisa ainda para ser definida em lei complementar, né, especialmente. E isso nos causa alguma insegurança, né? O texto deixou, a gente havia feito uma contagem do primeiro texto da Câmara, tinham lá 20 e tantos poderás, esse número depois baixou e agora aumentou de novo e foi para 30 e tantos poderás. Né? O poderá, embora o pessoal que participou da elaboração da PEC 45 entenda que, na realidade, a PEC está delegando poder, dizendo que a lei poderá, no sentido de delegar, de dar competência, a gente sabe que nos módicos deônticos, né, aqui fazendo referência ao professor Paulo de Barros, a gente não tem essa previsão, a gente tem uma obrigatoriedade ou a gente tem uma prerrogativa ou então a proibição, né? E o poderá, ele se encaixa aí nessa faculdade, né, do legislador em exercer ou não essa competência. Então, isso traz alguma preocupação. Eu vejo, por outro lado, com bons olhos, a instituição ali de um prazo para que a lei complementar seja apresentado, embora no relatório acho que tenha saído ali um erro de digitação e muita gente tenha visto 240 meses, não, são 240 dias, então, né, 1 ano e meio aí para que essa lei seja apresentada, e aí a gente tem essa mesma composição, a mesma composição de Congresso, a mesma composição aí de poder legislativo e executivo, para que, de fato, todas essas intenções que foram colocadas na carta se reflitam na lei complementar. Então, a expectativa para a semana que vem, além da votação, é chegar a esse texto final. A gente acompanhou aí na Câmara dos Deputados que é comum, isso acontece, embora não seja desejável, né, tanto do ponto de vista jurídico, quanto da própria democracia, em que esses momentos de votação, esses acertos, né, e essas alterações de textos ocorram, né, ali no final e prestes a ser votado, isso dá muita margem para que hajam reclamações depois e especulações a respeito da legitimidade do que foi incluído, né, de última hora no texto, mas a gente sabe que é assim que a política funciona. Muitas vezes a gente tem ali um movimento político e econômico que atravessa o jurídico, né, e uma reforma tributária, como tem todos esses aspectos envolvidos, né, talvez com mais intensidade até do que outros temas, a gente vê isso acontecendo diuturnamente, né? Então, isso pode ser que aconteça, então semana que vem é uma semana bastante decisiva, e depois, no próximo ano, sendo aprovado, né, a gente vai poder ter tempo aí para estudar o texto, o Congresso vai entrar em recesso, e aí no começo do ano que vem, provavelmente, a gente vai começar essas discussões com base na lei complementar. Já tem grupos de trabalho em cima dessa lei complementar. O API comentou, inclusive, no Congresso da BAT, semana passada, de que já tem aí um rascunho. A própria GV já trabalhou num rascunho com base na PEC anterior. Talvez a gente se reúna, é bem provável que a gente se reúna para atualizar esse texto de lei complementar de acordo com a PEC que virá a ser aprovada, assim esperamos. E aí, com relação às questões aí do conceito de direito material, do IBS, da CBS e do próprio IS, que é um imposto aí com essas características de excise tax, eu vejo que a gente, apesar de ser um tema complexo, né, muita gente tem falado, poxa, essa reforma tributária prometia simplicidade, não é simplicidade. Na realidade, eu acho que o termo correto é simplificação, que a reforma pretendia era uma simplificação do sistema, mas não existe sistema tributário simples, os sistemas tributários são complexos no mundo inteiro, existem, né, muitos desafios a serem enfrentados. Mas o fato é que, com relação ao direito material, eu acho que essa lei complementar, ela tem muito material para a gente
seguir, muitas diretrizes, muita jurisprudência internacional, a gente tem farto material de estudo para que a gente tenha aí uma lei complementar material de boa qualidade. O que ainda não está claro para mim é a questão do direito processual. Então, a gente vai precisar regular, né, as questões, e isso está muito em aberto. Tem ideias, boas ideias na mesa, mas isso eu não vejo que já tem uma diretriz muito clara, inclusive para aqueles que são os idealizadores mesmo, né, para o próprio Congresso Nacional. Como vai ficar, né, o procedimento de fiscalização? Tinha jogado no Conselho, agora parece que saiu do Conselho, virou de fato um comitê gestor. Vai continuar nas secretarias de Fazenda, isso vai ser compartilhado, os TITs, né, digamos, né, mas os tribunais administrativos estaduais serão aproveitados, a gente vai ter câmaras específicas para julgar a IBS, a CBS vai para o CARF, e se a gente tiver uma decisão no âmbito estadual que for diferente da decisão do âmbito federal, como vai ficar essa unificação, já que esse poder não é mais do Conselho, né? Então, tem algumas questões em aberto e uma complexidade que tudo indica que o ano que vem, de fato, será um ano, me parece, que ainda mais agitado e com discussões ainda mais profundas, né, dentro do nosso sistema, porque muito práticas, né? Com relação à PEC, tem muita coisa que a gente discutiu do ponto de vista teórico, né? O que é um IVA, o que é melhor para o Brasil, o que se adequa ao sistema que a gente tem hoje, quais são as dores dos setores que terão que se adaptar a essa nova tributação. Agora, num próximo momento em que isso já tiver sedimentado, a gente vai ter aqui como jurista um trabalho muito sério a ser feito, e eu espero que não ocorra o mesmo que aconteceu diante das discussões da PEC 45, da PEC 110, que se iniciaram lá em 2019, e grandes expoentes do nosso direito tributário praticamente se recusaram a participar desse debate de forma propositiva, né? E então a gente não pôde contar com mentes brilhantes, né, para pensar junto nesse texto. Então, eu espero que com a aprovação da PEC, que a gente tenha aí maior participação de todos os nossos professores, titulares, essas mentes todas brilhantes, pensando junto para que tenhamos a melhor lei complementar, leis ordinárias, as leis instituidoras, né, que irão trazer esses procedimentos para o nosso IBS, para a nossa CBS e para o nosso IS também. Então, já deu aqui meu tempo, não quero me estender. Agradeço muito aqui a oportunidade de falar com todos vocês. Lina, eu que te agradeço, muito feliz com a sua fala e obrigada por trazer todas as informações, você que está dentro, né, da reforma tributária desde o início, então, assim, para a gente é muito valiosa essa sua fala e eu agradeço muito por conseguir, em tão pouco tempo, sumarizar tanta coisa. Obrigada mesmo. E agora eu vou passar a fala para Fabiana Carsoni, que ela é mestre em Direito Tributário pela USP, ela tem LLM em Direito Societário pelo INSPER, ela é conselheira do IBDT, sócia do escritório Marias de Oliveira, e ela vai tratar agora das perspectivas para 2024 em relação às subvenções, também um tema tranquilo para se falar em 8 minutos, né, Fabi? Mas assim, confio em você. Bom, boa noite a todos. Eu vou gastar metade do meu tempo só agradecendo. Queria agradecer aqui a você, Cami, minha amiga, parabenizar mais uma vez pelo projeto que você, a Carol e a Fran encabeçam. É muito legal ver esse movimento, esse barulho que vocês fazem. Eu fico muito feliz por isso e assim, pessoalmente feliz por ver você como uma das protagonistas desse projeto, porque você, que é uma pessoa que eu conheço há 20 anos, lá dos nossos tempos de Tosini. Então, ver esse seu crescimento é uma coisa que me deixa muito feliz, muito grata. Então, parabéns. E obrigada pelas oportunidades, né? E aí também quero aproveitar para agradecer o Marcelo. Eu já algumas vezes já fiz agradecimentos públicos a ele, mas eu quero fazer de novo. Acho que sempre é bom renovar, né?
O Marcelo é uma pessoa que há tempos me dá muita oportunidade e eu acredito a ele, a várias outras pessoas, mas a ele bastante, o meu próprio protagonismo, né? Ele me deu e me dá muitas oportunidades. Então, eu sou muito grata a tudo isso que ele faz por mim. E eu também quero aproveitar para também te parabenizar, Marcelo. Eu imagino assim como deve ser a cabeça de um homem olhando essa transformação do mundo, né, essa relevância das mulheres, né? Vocês não estavam habituados e vocês precisaram se habituar, é um fato, né? Olha a Lina com o fofinho dela no colo. E você, Marcelo, eu não sei dizer há quanto tempo, você certamente vai saber muito mais do que eu, mas você já há um certo tempo está com esse olhar para a questão da paridade, né? Então, nós vemos não só pelos cursos, mas pelas mesas que você faz periodicamente, sistematicamente, que você está muito atento a isso. E acho que talvez independentemente de uma provocação direta do mercado, né? Que você está atento, que você tem sua filha que está atenta, que bom que você tem sua filha, né? Você está atento a ela está te alertando, que bom que você age para isso. Você poderia não fazer nada e você faz. E nesse seu movimento, contribuindo para as mulheres, você sempre me deu muita oportunidade já há alguns anos, então, de novo, te agradeço demais por isso, também te parabenizo, claro. É uma alegria poder, mais uma vez, falar no simpósio da PET. Há alguns anos, eu falei no simpósio, acho que foi na penúltima vez que eu falei, talvez até na primeira vez que eu tenha falado, acho que falei 2, 3 vezes, não lembro. E talvez tenha sido na primeira que eu falei sobre reforma tributária do imposto de renda, e eu falei sobre a medida provisória, o PL, que tentava tributar os fundos de investimento, e que é um tema que a Ana vai falar. E agora a gente está num momento que o assunto retoma mais quente, eu diria, porque a gente já está num momento mais avançado com o projeto de lei aprovado na Câmara. Agora, qual que é a relevância disso? A gente já discute algumas mudanças grandes em matéria de imposto de renda há anos, né? Mas esse ano em específico, de 23, com essa mudança do governo, a necessidade de arrecadação, o que nós temos visto é uma tentativa gigante de alteração das normas de tributação da renda, né? A PEC 45, no texto dela, colocaram lá no finalzinho uma determinação, ou barra orientação, mas a ideia é normatizá-la, de que, paralelamente à reforma do consumo, vem uma reforma da renda, em acho que 180 dias, não lembro exatamente o prazo. A Lina está confirmando aqui. Mas a gente não vai precisar desses 180 dias, porque a reforma da renda está acontecendo. Claro que não sabemos se tudo vai passar, mas eles estão tentando fazer a reforma da renda antes mesmo da reforma do consumo. Que bom, acho que precisa acontecer, a gente só precisa discutir a melhor forma disso acontecer. Lembrando que esse ano a gente já teve uma lei relevantíssima, que é a lei de preço de transferência, né? E a gente tem várias outras tentativas, né? A mudança da legislação dos fundos de investimento, a mudança da tributação das offshores e aplicações de investimentos no exterior por pessoas físicas, um PL que tenta extinguir JCP, e o PL a medida provisória, agora PL, das subvenções para investimento. Todo mundo sabe que eu gosto muito desse tema, falo muito sobre esse tema. Aliás, falei, acho que há 2 semanas no evento do Mulheres no Tributário, e é impossível falar dele em tão pouco tempo, porque são tantas as questões. Eu só queria fazer aqui brevíssimas considerações sobre essa MP, no sentido de que ela reformula absolutamente tudo que nós conhecemos sobre, assim, conceitualmente, do regime tributário das subvenções para investimento. A gente já conhece esse regime desde a década de 70, esse é um regime que vem com a Lei 6.404, que é uma lei societária, que fala, olha, as subvenções para investimento são contabilizadas em reserva de capital, que é uma conta de patrimônio líquido.
Na sequência, vem o Decreto-Lei 1598 e confirma que aquilo não é tributado pelo imposto de renda. Nem precisava dizer, porque o que está na reserva de capital não é renda, é transferência patrimonial, não é renda. Mas o Decreto-Lei, na minha avaliação de modo didático, confirma essa não tributação. Só que, a partir desse momento, nós começamos um contencioso enorme entre fisco e contribuinte em matéria de subvenção para investimento, por conta de um parecer normativo editado na sequência de 1578, que é o parecer normativo 112, da antiga CST, que hoje é a COSIT. E lá eles estabelecem requisitos ilegais para se entender o que é uma subvenção para investimento, e basicamente essa ilegalidade ela estava relacionada a um carimbo. O fisco queria enxergar a transferência de capital para o contribuinte, queria enxergar automaticamente o emprego desse capital em bens do ativo não circulante, antigamente permanente. E muitas vezes não tem esse carimbo, né? Até porque quando se faz investimento, não é para sua máquina que vai para o imobilizado, né? Muita coisa se compra e se despesa. Outros carimbos também eram exigidos, outras questões de cronologia também eram exigidas, e isso gerou esse contencioso gigante. Para tentar conter esse contencioso, a gente tem a Lei Complementar 160 de 2017, que no contexto da guerra fiscal do ICMS coloca o imposto de renda ali no finalzinho e tenta falar, olha, vamos esquecer esse contencioso, agora incentivos de ICMS são subvenções para investimento, mas faça a reserva de incentivo fiscal. Bom, tá resolvido? Talvez tivesse resolvido. Só que o que aconteceu foi que, paralelamente a isso, a gente teve uma decisão do STJ que falou que não se tributa crédito presumido, nunca, independentemente dos requisitos do artigo 30 da 12973, independentemente, portanto, da constituição da reserva de incentivo fiscal. E aí, essa decisão começa a ser estendida pelos contribuintes. Vamos aplicar isso para absolutamente qualquer incentivo de ICMS. Afinal, a Lei Complementar 160, quando tratou dos incentivos de ICMS, tratou de todo e qualquer incentivo, não se resumiu ao crédito presumido. Uma pressão política muito forte foi feita esse ano, né, um ano em que o governo está muito focado em questões tributárias, e o governo está fazendo uma atuação grande nos tribunais superiores, junto com a Procuradoria. E aí o tema chegou rapidamente à sessão do STJ em recurso repetitivo, e o STJ falou, não, peraí, não é bem assim, Pacto Federativo existe para o crédito presumido, mas a tese não se aplica para outros incentivos, aqueles que eles chamam de negativos, que são isenção, redução de base, diferimento e outros. Estranhamente, quando esse julgamento acaba, nosso ministro da Economia alardeia que eles ganharam o assunto e também alardeia que eles vão mudar a legislação de subvenção. Quando ele alardeou... Primeiro, eu não quero entrar aqui no julgamento do STJ, porque acho que a gente foge do assunto da MP. Mas quando ele alardeou que uma mudança legislativa estava por vir, porque já havia uma medida provisória, eu acreditei que a mudança ia ser para conter os efeitos dessa decisão do STJ. E conter os efeitos dessa decisão, na minha avaliação, seria revogar aquilo que, de novo, trouxe a Lei Complementar 160. Então, a gente ia voltar para aquele status quo de vamos discutir a legalidade do PN 112. Mas, na verdade, não foi nada disso, né? A MP foi redigida, na minha avaliação, com cunhos de maldade. Ela acabou com aquele regime que nós conhecíamos da década de 70, ela criou um regime totalmente novo. Naquele regime da década de 70, a gente fazia uma exclusão do incentivo que está no resultado, hoje está no resultado, não estava na época, a gente fazia uma exclusão na apuração do imposto de renda da CSL e reservava o valor correspondente numa conta de reserva de lucro e reserva de incentivo fiscal. Então, a não tributação está assegurada de imediato, porque eu faço uma exclusão do lucro real e da base da CSL. Nesse regime novo, não, eu não faço exclusão nenhuma, pelo contrário, tem que manter o incentivo na base dos tributos, como condição a que depois eu peça a restituição. Restituição
não é restituição, ressarcimento que eles chamam. Ressarcimento no valor equivalente a 25%, ou seja, o CSL está fora, né? E não é, eu não estou restituindo imposto de renda, eu estou restituindo o valor que seria equivalente ao imposto de renda, mas a gente não está restituindo propriamente o imposto de renda, a lei não diz isso. Tanto que a lei, a rigor, a lei, estou falando de lei, mas é projeto de lei, antes medida provisória, ela pode acabar beneficiando algumas entidades que têm prejuízo fiscal, por exemplo. Porque aquela que tem prejuízo fiscal, quando faz uma exclusão do LALUR, ela só aumenta o prejuízo fiscal dela. Essa entidade, num regime novo, se passar, ela pode fazer um ressarcimento, ter um valor a recuperar, mesmo tendo prejuízo fiscal. Não tem exceção no texto da medida provisória. Então, uma vantagem. Outra vantagem, não preciso mais constituir reserva de incentivo fiscal. Só que tem várias desvantagens. Primeiro que só 25%. Tem que compor a tributação. Vai demorar para eu conseguir ressarcir. Preciso habilitar o meu projeto na Receita Federal. Se eu não tiver débito compensável, eu só consigo recuperar isso depois de 48 meses. Então, assim, tem requintes de crueldade. Um outro requinte de crueldade é que aquele carimbo que a gente viu no PN 112 voltou, só que agora ele está na lei, antes ele não estava, antes ele era ilegal, agora eles estão tentando dar esse foro de legalidade, que é colocando na lei que eu só posso ressarcir, compensar a receita correspondente àquilo que eu depreciei, amortizei no respectivo período. Eles querem emparelhar a chamada receita de subvenção com a despesa ou o encargo de depreciação e amortização do ativo não circulante que foi adquirido justamente por meio dessa transferência de capital. Então, quer dizer, a gente está resgatando aquele debate antigo, só que agora colocando na lei, com essa situação muito pior de tentar tributar para depois recuperar e só um pedaço. E pior, ainda tentando tributar o PiscoFins, porque foi revogada a disposição que trata do PiscoFins. Isso é inválido, esse incentivo é uma transferência patrimonial, é uma doação, isso não é receita, isso não é renda, mas o fato é que isso tudo está colocado na medida provisória. Ela tem tantos pontos de ilegalidade, talvez de inconstitucionalidade, que eu não consigo aqui, nesse tempo que eu já extrapolei, falar de todos. Só quero deixar aqui meu recado que não me parece possível, viável, que essa medida provisória passe do jeito que ela está. Acho que ela tem que ser costurada e emendada a tal ponto que a gente vai chegar numa transformação do texto, a ponto dele ser jogado no lixo. Eu espero que eu esteja com razão, né? Posso estar enganada e, de repente, ver uma votação atabalhoada, apressada no Congresso, e ela ser aprovada. Mas me parece que tem tantas inconsistências e tantos problemas que não tem como passar do jeito que está. Deveria, se eles querem mudar, ter revogado a novidade da Lei Complementar 160, mas não fazer essa transformação no regime das subvenções que leva a esse monte de absurdo, ilegalidades e inconstitucionalidades. Então, aqui, Cami, te devolvo a palavra pedindo desculpa por ter falado demais. Fabi, super obrigada, tema grande mesmo, eu dei um desafio para vocês falar em tão pouco tempo, mas eu agradeço e estamos todos aqui acendendo velhinha para que isso não passe, ou passe e a gente tenha trabalho até o tataraneto da minha filha, então a gente nunca sabe para que santo a gente vai acender vela, mas obrigada, Fabi. E eu já passo agora a palavra a Ana Cláudia Tume, que ela é sócia fundadora do Tume Advogados, doutora em Direito Econômico e Financeiro pela USP, mestre em Direito Tributário pela PUC, membro do Practice Council do International Tax Program da New York University, NYU, membro do Conselho Fiscal da International Fiscal Association, IFA, chair da filial brasileira do STEP, chair-elect do Financial Planning Standards Board, FPSB, chair do Women of IFA Network, WIN, Global Committee, professora do mestrado em Tributação Internacional da University of Zurich e do IBDT e coordenadora científica de Tributação Internacional e Wealth Planning do Mulheres no Tributário.
E a Ana Cláudia vai falar um pouco mesmo, porque são só 8 minutos e esse tema é grande, sobre as perspectivas para 2024 em relação à tributação das pessoas físicas, offshore, essa coisa louca e que está agora no nosso colo. Ana, com você. Obrigada. Obrigada, Camila, obrigada. É um prazer estar aqui também, tal como os que me precederam. Na questão de tempo, eu vou pular os vários agradecimentos, né, para comentar rapidamente com vocês aí os principais pontos dessa legislação, mas não sem antes dizer que parece que foi ontem, literalmente ontem, que a Camila chega e pergunta o que eu achava dela se envolver no projeto. E eu disse, vá correndo e conte comigo para todos os apoios que sejam necessários. E foi realmente, tem sido, né, ao longo desse ano e meio, e aí o tempo passa tão rápido, né? Mas tem sido aí uma satisfação te ver aí crescendo, ver mulheres no tributário voando mais alto. E, bom, vamos rapidamente falar das duas questões, né, da questão do imposto de renda. Acho que a primeira delas, que é um pouco mais rápida, é a questão da tributação de fundos de investimento no Brasil, que foi completamente remodelada a legislação, remodelada no sentido que é uma das coisas que o próprio o próprio Daniel Loria falou, é que ele mesmo, para atualizar a legislação de fundos, ele viu que a legislação estava toda esparsa, né? E aí ele achou que seria mais interessante ter a legislação toda concentrada numa lei só, ao invés de continuar com a legislação esparsa. Então, legislação de fundos, o principal foco, claro, foi colocar o chamado come-cotas nos fundos fechados, nos fundos que não dão resgate, especialmente porque os fundos fechados incluem os fundos chamados aí, exclusivos, os fundos para famílias que têm mais de 10 milhões de reais para fazer investimento e arcar com os custos do próprio fundo, que não tinha tributação periódica e agora passa a ter. Acho que a novidade do projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados foi que a alíquota aplicável ao estoque de rendimento é uma alíquota de 8%, não mais a 10% do que foi proposto pelo governo, não a 6%, porque foi proposto quando foi aprovado o projeto de lei 2337, lá em 2021, né? Então ficou um meio termo, acabou ficando 8%. E também uma mudança em relação aos fundos aí que permitem uma isenção, especialmente o fundo imobiliário e o FIAGro, né, que eles aumentaram o número de cotistas mínimos para se ter o benefício fiscal de 50 para 100 cotistas, algumas outras mudanças, mas que, assim, são mais pontuais. Mas a grande mudança foi colocar os fundos fechados, né, com algumas exceções, dentro do chamado come-cotas, ou seja, nos fundos, na mesma regra dos fundos que nós, pobres mortais, acabamos investindo. Na parte do lucro do exterior, eu diria para vocês o seguinte, lá desde que saiu em maio o projeto a medida provisória, desculpa, 1171, a gente vem trabalhando bastante com o Ministério da Fazenda na melhoria do texto. A gente lê assim, o mercado, aí as entidades de mercado financeiro, as outras associações, como é o caso do STEP, que é uma associação que reúne, é a maior associação privada de provedores de serviço para famílias de alta renda, né? Então, a gente veio trabalhando aí ao longo dos meses esse texto. Eu diria o seguinte, não tem quem goste aqui de pagar imposto, né? Não dá para a gente gostar. Mas, se a gente tiver que pagar imposto, que seja com base numa legislação mais equilibrada, uma legislação com menos inconsistências. E eu acho que é o que a gente vem conseguindo aí, e o projeto de lei aí aprovado
representa várias melhorias. Primeira melhoria, a questão da alíquota, né? A alíquota equiparada à alíquota das aplicações financeiras no Brasil, ou seja, uma alíquota de 15%. No Brasil, se for renda fixa, todo mundo sabe, todos nós sabemos que se eu aplico menos de 2 anos, eu vou ter menos de 720 dias, para ser mais preciso, eu vou ter aí uma alíquota maior do que 15%. Se for um investimento de 2 anos ou mais, né, a alíquota de 15%. Então, ao invés de colocar 15 a 22,5 ou 22,5 a 15, né, como é no Brasil, no investimento no exterior, acabou ficando em 15, o que acaba sendo aí uma coisa boa que acaba se equiparando a todo mundo que investe a longo prazo em renda fixa ou que investe em renda variável, que já é 15%. O outro ponto interessante, isso foi acabou sendo aí resultado de muita discussão tida, é o que a gente está chamando de transparência fiscal, que é o quê? Que é a possibilidade daqueles que têm investimento em empresa, né, tratar os investimentos que a empresa tem, os investimentos financeiros que a empresa tenha, como se tivesse, empresa no exterior, desculpa, como se tivessem de propriedade diretamente da pessoa física, e com isso, né, eliminar uma discussão que a gente vem tendo de, eventualmente, correr-se o risco de pagar imposto com base numa marcação a mercado, com base no que a gente chama de curva do papel, né, juros que tenham sido auferidos e ainda não tenham sido efetivamente pagos. Então, com a questão da transparência fiscal, também eu consigo aí melhorar aí a tributação. E a outra coisa que mudou é que hoje, se eu tenho investimento em 5 bonds, né, e todo mês eu recebo o cupom de algum dos bonds, eu tenho que ficar pagando imposto todo santo mês, né, imposto como IR de ganho de capital, porque eu analiso aplicação por aplicação. Então, se eu tenho uma carteira com 5 bonds e uma ação da Microsoft, eu perdi dinheiro com a ação da Microsoft, ganhei dinheiro com os bonds. Hoje, eu não consigo fazer essa compensação. E com a nova lei, a apuração passa a ser anual, eu tenho direito à compensação de perdas, né? E eu tenho também, aí, não tenho que pagar imposto todo santo mês. Então, esse ponto também melhorou em relação ao que é hoje. E lembrando, hoje, o lucro do exterior é tributado pelo IRPF tabela progressiva, 27,5%. Então, vai para 25%. Então, melhorou a alíquota. Piorou o timing, porque hoje, se eu tenho uma empresa chamada offshore, eu posso manter, né, o dinheiro, o lucro lá na empresa indefinidamente e não pagar imposto, porque eu estou postergando o momento da tributação. Com a nova lei, eu não vou mais poder diferir. Ou eu vou pagar como lucro em 31 de dezembro, ou eu vou pagar pela transparência, aplicação por aplicação, mas também consolidada durante o ano. Então, acho que isso melhorou. E só para terminar a questão do lucro do exterior, desmistificar a questão da variação cambial. A variação cambial, né, ela não vai ser tributada, ela não vai compor o lucro da empresa, né? Então, a variação cambial do principal de uma empresa só vai ser tributada quando eu tiver efetiva realização, quando eu tiver uma redução de capital. Enquanto eu não reduzir o capital, o principal fica lá quietinho. Se eu optar pela transparência fiscal, aí, toda vez que eu tiver uma realização, ou seja, que eu receber efetivamente dinheiro, eu vou tributar aí a 15%. Não importa se o que eu recebi se parte a variação cambial e outra parte rendimento, eu vou tributar os dois a 15%. Então, e perspectiva de aprovação, eu acredito que sim, que existe uma perspectiva boa se aprovar até o final do ano. Claro que o Senado está querendo também se impor, mostrar que não é simplesmente um aprovador de legislações trazidas pela Câmara dos Deputados, então vamos ter uma série de discussões, mas, de qualquer maneira, eu acho que se é necessário tributar, a perspectiva é boa,
E no tocante à aplicação financeira de pessoa física direto da pessoa física, a tributação ficou melhor por fazer carteira anual, né? E a alíquota está sendo mantida em 15% do lucro do exterior. Piorou o timing, mas melhorou a alíquota. Então, o sumário seria esse. Obrigada aí, Camila, volto a palavra para você. Obrigada, Ana. Obrigada pelo resumo também em tempo recorde. E, para finalizar, eu fiquei de comentar sobre as perspectivas para 2024 em relação ao contencioso tributário, né? E o contencioso tributário, na verdade, é um tema que ele sempre esteve muito em voga, um tema que sempre ou teve muita discussão, mas atualmente, né, e até por conta dessa cifra alta de mais de 5 trilhões em cobrança de tributos em disputa, de acordo com o INSPER, enfim, chocou um pouco até, acho que esse último ano, essa questão dessa retórica, né? A Fabi até falou um pouco disso, utilizada pelo Ministério da Fazenda, quando ele fala que entende que o contencioso atrapalha a busca pela meta fiscal, né? E contencioso aqui a gente está falando dos créditos em disputa mesmo, em processos administrativos e judiciais. Então, assim, choca um pouco essa retórica utilizada quando ele é bastante incisivo sobre esse possível prejuízo, né, causado aos cofres públicos quando os contribuintes ganham, ou quando ele compara os conselheiros representantes dos contribuintes com representante dos contribuintes no CARF a detentos. Então, assim, é um tema que a gente sempre esteve muito muito sempre se falou, mas ultimamente a gente tem visto muito, né? E aí eu estava conversando com uma amiga hoje, que inclusive ela faz parte do CARF, e eu perguntei se era muito dramático, né, dizer que essa retórica toda utilizada atualmente, esse ano, na verdade, poderia dar o tom ao futuro do nosso contencioso tributário. E ela, sempre muito engraçada, ela falou, imagina, amiga, se a gente for ficar preocupada com tudo que falam do nosso contencioso, do Brasil e todas as coisas ruins, a gente vai morrer louca, deixa as pessoas falarem, né? E aí, por conta disso, eu falei, bom, vamos ver o que a gente pode, então, falar de fato sobre o contencioso tributário, só que trabalhando com dados de realidade, olhando para o que a gente tem na mesa, olhando o que a gente tem no horizonte em relação ao contencioso, né? Porque o que a gente vê é uma relação contencioso versus PIB que não para de crescer, né? E é o que a gente vê. Eu preferia ser cega a ver isso? Sim. Quer dizer, não. Mas, assim, é isso que nós temos hoje. Então, assim, o que a gente tem para trabalhar com dados de realidade para 2024, né? E aí, o que a gente tem na mesa? Então, a gente tem uma lei do CARF, né? Então, essa nova lei do CARF, que ela foi agora de setembro, que retoma o voto de qualidade a favor do fisco, quando tem uma resolução de empate de julgamento do CARF. E, de acordo com essa nova lei, em havendo voto de qualidade e aí a favor, né, então, do contribuinte, excluem-se multas, cancela a representação fiscal para fins penais nesses casos. Nos casos em que a empresa informar 90 dias que ela vai de fato efetivar o pagamento, exclui-se também os juros, né? E esse valor ainda pode ser pago em 12 vezes. A multa majorada, que ela foi de 150% para 100%, e ela só vai ser 150% quando houver o que eles chamam de reincidência, e a gente ainda não está muito claro o que é essa, clara, né, o que vai ser essa reincidência. E, enfim, em relação ao próprio CARF, né, considerando os julgamentos que estavam praticamente parados por conta desse vai e volta, sai voto de qualidade, entra voto de qualidade, greve. Então, assim, a gente pode esperar no CARF, isso na verdade já está acontecendo agora, uma retomada do julgamento dos grandes casos, né? Então, a gente vai fechar 2023 dessa forma e a gente começa 2024 também bastante animado com esses julgamentos de casos lotéricos.
Eu não acredito, e eu sempre quero não acreditar, né, que os julgamentos do CARF vão ficar mais rígidos por conta até dessa agenda do próprio governo, né, e eu justamente hoje conversando com essa amiga que ela é do CARF, ela fala, olha, tem pessoas muito boas lá dentro, né, então não é nenhum tom que vai fazer com que os julgadores eles pendam tanto para um lado quanto para o outro. E o que a gente tem mais no horizonte, né, do contencioso tributário para 2024? Então, a gente também encerra 2023 com uma transação ganhando cada vez mais força, então ela veio para ficar, trazendo descontos, prazos para pagamento de dívidas, negociações de débitos, coisas que estão dando certo, uma conversa boa com a Procuradoria, que senta com o contribuinte, que quer discutir, né? Então, assim, uma transação que, de fato, acho que a gente conseguiu afastar a recriação de tantos e tantos e tantos refis, né? Que a gente abomina tanto, porque, querendo ou não, ele penaliza os bons pagadores. Então, de fato, a transação a gente fecha 2023 com ela muito em alta e provavelmente começando 2024 ainda com ela muito em alta. Aliás, eu acredito muito, né, que esses métodos alternativos de resolução de conflito, eles sejam o futuro mesmo do nosso contencioso, né? E na minha visão, a saída para esse nosso contencioso tão inflado, todas as estatísticas que a gente vê em mídias e tudo mais sobre o contencioso brasileiro. Na mesa também, para 2024, porque até 2023... esses temas do contencioso, eles não atravancaram, a reforma não atravancou o julgamento disso, mas tirou um pouco do foco, né? O foco totalmente de 2023 foi reforma tributária, mas só que a gente tem, passando a reforma tributária, a gente tem discussões muito importantes de propostas de alterações legislativas que vieram daqueles estudos da Câmara de Juristas, que foi até a Regina Helena Costa, que é nossa ministra, que presidiu, né? Então, o objetivo dessa comissão de juristas era, de fato, analisar o processo administrativo, o processo tributário, propor mudanças, né? Então, tiveram audiências públicas, muitos debates, e essa comissão de juristas entregou 16 propostas estruturantes em setembro de 2022. Então, elas começaram a ser analisadas por conta do quanto andou a reforma tributária, elas estão paradas, né? Mas são anteprojetos riquíssimos, todos em tramitação, e eles vão ajudar a desafogar muito o nosso contencioso. Então, esses anteprojetos, se vocês lembrarem, tem nova lei do processo administrativo fiscal, nova lei da execução fiscal, nova lei de mediação tributária, a criação de arbitragem tributária, que é outro assunto que precisa começar a andar também, né, que acabou parando um pouco por conta da reforma, a criação do Código de Defesa do Consumidor. Então, são todas essas questões contenciosas que estão tramitando mais um pouco apagadinhas justamente por conta da reforma e que, passando a reforma, certamente elas vão voltar a andar com tudo. E só para finalizar, embora a Lina ela já tenha comentado um pouco disso, de como vai ficar o contencioso com base na reforma tributária, a verdade é que a gente ainda não sabe, né, Lina? A gente não sabe o que vai ser do nosso contencioso, quem vai julgar, se vai para o CARF, o que vai para o TIT. Então, a gente vai, de fato, aguardar as cenas dos próximos capítulos de reforma tributária, do contencioso ligado à reforma tributária. E aí, entendo novidades, tanto Mulheres no Tributário quanto a PET vai trazer isso para vocês assim que sair do forninho. E com isso eu encerro a minha fala de hoje, já agradecendo, até por conta do adiantado da hora, eu não vou abrir para perguntas, né? Eu tinha prometido que era só uma horinha de conversa, então eu encerro agradecendo novamente a presença da Lina, Ana Cláudia, Fabiana, um agradecimento especial também ao Marcelo por essa parceria com a PET.
estamos muito felizes e que essa parceria ela dure por muitos e muitos anos. E eu lembro, não estou falando que você é velho nem a Pet, tá, Marcelo? Mas eu lembro, assim, há muitos anos, a Ana sempre muito dedicada, tudo que você sempre chamava, ela participava, e na verdade até hoje. Então, assim, a Pet, ela de fato é uma das maiores que a gente tem, e eu fico muito feliz por hoje fazer parte dela também como palestrante e professora. Obrigada mesmo. Obrigado, Camila. Obrigado a todos vocês. Um abração e a gente se vê no 20º Congresso, 21º Simpósio 20º. da PET. Perfeito. Estaremos lá, com certeza. Obrigada, Camila. Obrigada, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada, tchau. pessoal. Boa noite. Tchau, Obrigada, 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 boa Fabi. noite a Obrigada, todas e Ana. todos. Até Tchau, lá, tchau. Areta, Helena, Fábio, Sherla, Leia. Obrigada. Tchau, pessoal. Amanda. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa Obrigada. noite. Boa noite.